Estamos assim no final de semana e início de semana, amanhã muito abençoado por Deus, os 44 anos de organização, né? A existência da igreja aqui, ela vai além dessa data, claro, mas 44 anos já de organização dessa igreja. Deus certamente tem sido servido em abençoar a vida de vocês aqui, como aqueles que foram colocados em Pirá para o anúncio do Evangelho. Nós louvamos a Deus também por esta mocidade, né? Já está alcançando seus 40 anos de organizada aqui, a mocidade de Pirá, uma mocidade muito atuante. Creio que no presente, assim também como no passado, tem uma história gloriosa a mocidade de Pirá, né? A mocidade de Pirá, lembro que quando eu trabalhava ainda na UPA aqui na região, nós éramos assim, nós víamos com bons olhos o trabalho dos jovens das igrejas, nos espelhamos muito, aquela UPA nossa se espelhava muito na mocidade que tínhamos aqui na região, sempre a mocidade, né, hoje já jovens há mais tempo, claro, mas aquela moça sempre nos incluindo nas coisas, nos encaminhando. Estamos em dias difíceis em todos os lugares, poucos jovens, poucos adolescentes nas igrejas, tem havido um prejuízo grande em relação a isso. Devemos estar sempre em oração em relação a isso, o futuro da igreja, aqueles que tomarão nossos lugares aqui na obra de Cristo, irmãos, amanhã. São dias bastante terríveis. Nós estávamos lá atrás um pouco mais protegidos de algumas coisas. Hoje a exposição da meninada é muito grande em todos os lugares. Hoje um dos piores lugares para uma criança frequentar na nossa geração é a escola deles. Então precisamos orar mais do que nunca. Precisamos orar, precisamos estar vigilantes, como Cristo nos ordenou, não só orar, mas vigiar, estarmos atentos. Talvez o assunto da cosmovisão venha em favor disso aqui também, em nos ajudar a compreendermos um pouco melhor o que é que dentro de nós temos de uma visão geral, né, de todas as coisas, com base no que cremos e confessamos, e também ter condições de analisarmos, olharmos com cuidado, de perto, o que é que está subjacente, o que é que está lá por trás daquilo que tem sido apresentado, os perigos que estão aí, as armadilhas para os nossos jovens e adolescentes e também para nós adultos nos nossos dias. Gilberto, eu quero agradecer a ele a oportunidade também, agradecer ao pastor Camon e ao pastor René Emerson. Nome bonito esse seu, viu, cara? Muito bonito. Esse nome Emerson seu. Eu admiro muito o seu nome. O conselho da igreja, a confiança em ter deixado a turma... você deixou desligar aí? Rapaz, a senha é um pouquinho complicada. C maiúsculo, e aí você tenta escrever aí, calvinianista. Renê está anotando ali minha senha, ó. Então, quero agradecer ao conselho, essa confiança, tá certo? Através dos pastores da igreja. Uma alegria também ver o presbítero Luiz aqui, que é o presidente do nosso presbitério, tá certo? Infelizmente, nossa igreja lá em Vazia do Poço não faz parte desse presbitério. Tanto eu como o conselho gostaríamos muito que fizéssemos parte aqui desse presbitério. Ainda não chegou o momento, quem sabe mais para frente, né? O Gilberto falou ali, o pastor vai se apresentar. Meus irmãos, minha vida é muito desimportante. E eu sinto que minha vida cada vez mais ganha menos importância à medida em que eu vivo. Porque desde que ele veio para a minha vida, já não tenho mais vivido eu. Mas Cristo é quem tem vivido em mim. Então, não há apresentações de minha pessoa. Eu apenas me esforço para servir a Cristo junto com vocês, tá certo?
Bom, a turma está ali se batendo um pouquinho. Conseguiu, filho? Não? A bateria aí já foi. Será que dá tempo de novo? Tira aí que dá. Se vira. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, meus irmãos. Se o assunto é cosmovisão, carta de Paulo aos Colossenses. Essa carta vocês já sabem, com certeza, é uma das 4 da prisão, lá de Atos 28. Pelo menos as 4 que nós tomamos conhecimento que Paulo escreveu. Provavelmente ele tem escrito outras coisas, mas as inspiradas por Deus são estas 4 que nós temos aí no cânon. Colossenses e Filemon se encaminharam juntas, foram encaminhadas juntas, mas Efésios e Filipenses, que é a carta da alegria. Nessa carta aos Colossenses, vocês também já sabem, Paulo recebe notícias ali sobre o estado atual da igreja de Colossos, também Hierápolis e Laodiceia, que está ali pertinho, no mesmo vale ali do rio chamado Lico, e entrou assim na igreja uma heresia terrível, chamada na história de a heresia colossense, porque tinha, na verdade, assim, um misto de várias coisas ruins acontecendo na vida daquela igreja. E Paulo escreve essa carta para falar da glória e da supremacia de Cristo, o cabeça de todas as coisas, né? E da igreja também. Aqui no capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim, meus irmãos: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. E eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou com vocês, alegrando-me, verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Jesus Cristo, que é o poder de Deus, a sabedoria de Deus, como Paulo alude aos Coríntios, né? Vamos ter uma palavra de oração, meus irmãos. Eu quero orar nesse momento por mim, por vocês, especialmente pelos jovens que se interessaram pelo tema, e esse primeiro congresso aqui sobre cosmovisão é um nome estranho para nós jovens há mais tempo, para os jovens mais recentes um nome convidativo, atrativo, diferente, né? Cosmovisão, uma palavra assim que para eles, para essa geração, tem um pouco mais de glamour do que para nós. Vamos orar, vamos pedir a Deus que esteja a partir desse momento submetendo totalmente nossa mente a Cristo, que nós possamos hoje, amanhã, estarmos assim rendidos na presença do Senhor, que nós possamos, meus irmãos, nos esforçar para o quanto mais vermos o resplendor da glória de Cristo reluzindo nas nossas vidas, que o nosso coração, oremos para que o nosso coração seja tomado do conhecimento de Deus, que é Cristo, que nos foi revelado na sua palavra, que nós possamos nos humilhar na sua presença, que nós possamos hoje, amanhã, nos esforçarmos em oração e participando desse trabalho, buscarmos crescer em Cristo para a glória de Deus. Vamos orar nesse instante. Senhor, nós bendizemos, glorificamos, engrandecemos o Teu santíssimo nome. Bendito seja o Senhor eternamente nas nossas vidas. Te damos graças, ó Pai querido, porque
Mais uma semana vai se findando e o Senhor esteve ao nosso lado, o Senhor tem estado ao nosso lado, cada momento. E te agradecemos por esse dia de preparação para o dia mais glorioso de nossas vidas, o dia do Senhor amanhã. Queremos te louvar porque é o dia em que a igreja está em treinamento para a vida nos céus. Queremos te louvar porque é o dia do santo ajuntamento solene de teu povo com as suas famílias. Nos alegramos nessa hora no Senhor. E queremos, nesse momento, Deus querido, por meio de teu Filho, através de quem obtivemos graciosamente essa tão grande salvação e acesso a Ti, suplicarmos nessa hora mais uma vez o perdão dos nossos pecados. São eles que fazem separação entre nós e o Senhor. Queremos te pedir que nesse momento, pelo Teu Espírito, pela Tua Palavra, sejamos santificados em Ti. Que possamos, ó Deus querido, entender que, antes de tudo, o nosso comprometimento com a fé bíblica, com a fé de nossos pais no passado, especialmente os nossos pais puritanos, instrumentos do Senhor que nos deixaram na sua geração o legado de termos estruturado, ó Deus, uma confissão de nossa fé, que nós possamos, ó Pai querido, nos beneficiarmos de conhecermos estas coisas e entendermos que a visão que temos que ter de todas as coisas deve ser também uma visão, ó Deus, que é fruto de uma vida santificada na Tua presença. Opera a Tua obra nas nossas mentes, no nosso coração. Queremos te pedir, Pai querido, que nesse instante o Senhor submeta, ó Deus, a nossa mente, os nossos ouvidos a Ti. Que possamos ter a nossa mente cativa a Cristo nessa noite. Que possamos, ó Deus querido, aprendermos não para o deleite de nossa carne, que os jovens que estão aqui, que sofrem de uma tentação maior do que os mais experimentados, em conhecer por conhecer, em ter a satisfação de saber que sabe alguma coisa, que tudo isso seja para a glória do Senhor, substituído, ó Pai amado, pelo desejo de crescermos em Cristo, pelo desejo de servirmos o Senhor com alegria, o desejo, ó Deus, de nos aprofundarmos neste compromisso que temos contigo. Dá-nos a Tua graça, nos orienta em cada instante, em nome do Senhor te pedimos. Amém. Já conseguimos aí? Vocês estão vendo alguma coisa? Difícil vai ser eu ver, viu? Já lemos ali o texto de Colossenses 2, de 1 a 5. Pedi para você adiantar a tela aí, Felipe, por gentileza. O que é cosmovisão? Vamos ter algumas poucas telas aí com essa pergunta. E a primeira definição que eu quero deixar com os irmãos é esta aqui, antes da gente pensar em algo mais elaborado. Uma cosmovisão é uma visão geral que cada pessoa tem a respeito de todas as coisas. Meus irmãos, consciente ou inconscientemente, nós costumamos emitir juízos diante da tarefa voluntária ou involuntária quando nos deparamos com qualquer coisa. Porque em nós, por menos elaborados que sejamos, por mais simples que alguém seja, nós temos dentro de nós algumas crenças. E essas crenças, elas se baseiam numa crença sempre mais fundamental que temos no coração. Aquela crença que nenhuma outra supera ela nas nossas vidas. Essas crenças, em cima dessa crença fundamental, gera para a gente algumas pressuposições. Pressupomos coisas a respeito de tudo. E aí, quando a gente pesa juízo de valor sobre as coisas, quando emitimos algum juízo, quando dizemos alguma coisa, interpretando o que nós estamos vendo ou sentindo no mundo, o conjunto de tudo isso aí é o que tem sido chamado de cosmovisão, ou uma visão geral que nós temos a respeito de todas as coisas. Para essa tarefa, que na maior parte das vezes é totalmente involuntária em nós, nós temos o uso de duas coisas aí. Nós usamos uma estrutura, tá certo? Que tem sido apresentada aí por muita gente que tem falado de cosmovisão de uma maneira
na tentativa de ser mais elucidativo, às vezes fica até um pouco mais complicado e a gente pensa que o assunto é muito mais do que o que ele é, ou é tão difícil ao ponto de não podermos compreendê-lo. Não, se todos nós temos uma cosmovisão, e de fato temos, mesmo os nossos irmãos mais simples, então é possível que a gente entenda um pouco sobre isso que nós temos, essa visão geral de todas as coisas. E é importante que a gente se esforce por compreender um pouco disso, porque aí a gente pode melhorar também o nosso compromisso com uma fé e uma confissão dessa fé mais biblicamente orientada para a glória de Deus. Podemos viver para a glória de Deus sempre mais. Então nós sempre usamos uma estrutura e nós também usamos uma direção, temos uma direção para isso aí, que é cosmovisão. Sobre a estrutura, ela tem sido confundida com filosofia. Muitos jovens aqui que se interessam pelo tema da cosmovisão certamente têm buscado aprender um pouco mais. Geralmente isso essa geração aí tem feito isso através da internet, dos vídeos do YouTube lá. E cosmovisão tem atraído muitos jovens inteligentes nos nossos dias, porque eles estão encarando a cosmovisão como se fosse uma filosofia. Bom, há um leque de filosofias, de sistemas de vida no mundo, ok? Rigorosamente falando, para quem conhece um pouco de filosofia, sabe que são 26 séculos já de filosofia, de escolas filosóficas. E a história da filosofia, ela é muito interessante, porque, como disse Francis Schaeffer, daqui a pouco eu falo desses livros para vocês, reverendo Francis Schaeffer, no século passado, ele fez uma demonstração muito simples do que foi a história do pensamento, a história da filosofia. Um homem veio e construiu um círculo de conhecimento a partir de uma perspectiva de vida. O seguinte veio, desmanchou aquele círculo anterior e constituiu o seu. O próximo veio e fez a mesma coisa. Eliminou aquele, desfez aquele e colocou um outro no lugar. E assim foi caminhando o pensamento do homem até a última mais importante escola de filosofia. E é claro que distante de Deus, sem essa referência para as coisas, que é Deus, essa distância que é crescente do homem e Deus, nós veremos sobre isso amanhã, espero que tenhamos tempo para ver. Nós chegamos ao niilismo no final do século XIX para o começo do século XX, né? Com o anúncio da morte de Deus, com a ideia do super-homem, né? A ideia de que nós nos bastamos. E esse pensamento levado a rigor fez com que o pensador dessa escola, tá certo, chamada niilismo, ele entendesse que a vida ela é sem sentido e nós precisamos ver tudo, experimentar tudo. O tempo é esse. Amanhã, quando nós morrermos, tudo se acaba. A Bíblia já se antecipou muito antes, 19 séculos antes. A Bíblia já falou do niilismo. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não tem nada novo para a palavra de Deus, irmãos, ok? Contudo, muito embora a cosmovisão não seja uma filosofia que nós vamos adotar, nenhuma destas aqui satisfaz. Então, nós teremos uma filosofia própria. A ideia não é que a cosmovisão seja uma filosofia, mas ela se utiliza de uma estrutura básica filosófica. E toda estrutura básica de um sistema de vida ou de uma filosofia, meus irmãos, pelo menos vai tentar atender 3 áreas para a gente. E estas áreas, tá certo? É a área da metafísica. Existe algo além de nós? O que é que realmente existe? Qual é a realidade fundamental? O que pode ter causado tudo isso? A ética, que é o nosso padrão de vida, como devemos viver.
Qual deve ser o meu procedimento em relação a essa crença numa realidade fundamental, em algo que sinto que é maior do que eu? E vai também se preocupar com essa área aí, outra palavra estranha, que é a palavra epistemologia, tá certo? Que é a teoria do conhecimento. Como eu posso saber? A epistemologia vai além disso. Como eu posso saber que eu sei alguma coisa com segurança? Estas três coisas, no mínimo, serão respondidas ou haverá um esforço em se responder dentro de um sistema filosófico a estas três questões. Há outras áreas também importantes: política, teoria política, a estética, né? Há outras áreas que a filosofia lida com ela, mas na vida prática estas coisas aí se tornam secundárias, podem ser pensadas por outros, por nós, mas estas três áreas, qual é a realidade fundamental de tudo? Como eu devo viver? E como eu posso saber? São três perguntas que estão no modo de vida de qualquer pessoa. Seja um cientista, seja um físico nuclear, lá no experimento científico dele, seja o irmão mais simples aqui da nossa igreja, na sua propriedade rural, tirando o leite da vaca de manhã cedo, antes de qualquer outra coisa, tá certo? Todos os indivíduos operarão dentro do seu modo de vida, do seu sistema de vida, tentando atender essas três áreas, ok? Prossegue um pouquinho, filho. Mas cosmovisão também, meus queridos, ela, além de utilizar uma estrutura filosófica, ela se utiliza também de uma direção teológica, tá certo? A cosmovisão que nós temos, ela se utiliza de uma estrutura filosófica que está preocupado nessas três perguntas ali, tá bom? Qual a realidade fundamental? Como eu devo viver? E como posso saber? A direção que cada indivíduo tem, tá certo? Vai tentar preencher a resposta aqui para estas perguntas na sua vida, tá bom? Para alguém a realidade fundamental pode ser a matéria, como o próprio cientista lá, ateu, por exemplo, tá certo? Para outros pode ser os orixás. Somos baianos, temos costume com isso, né? É interessante a visão que nós temos, afrodescendentes, sobre orixás, é que eles são bons e maus, né, ao mesmo tempo. Outros, como nós, vamos entender que a realidade fundamental é o próprio Deus, né? Dele emana todas as coisas, a vida. O apóstolo Paulo, lá no Areópago, no capítulo 17 de Atos, passa por aí também. Então, a realidade fundamental, qual é ela? Como eu devo viver? Nós, os cristãos, temos uma base ética para as nossas vidas. E como posso saber? Na maioria das vezes, a maior parte dos sistemas de vida, tá certo? São fontes de conhecimento subjetivas, tá certo? É do próprio homem. É o que eu gosto, o que eu penso, o que eu acho, o que eu quero, o que eu sinto, né? Por exemplo, a direção que a Rede Globo dá para todo mundo nas telenovelas. Ouça o seu coração. Ou tragédia. E por aí vai. Passa a tela aí, filho. Atos 17, 22 a 31. Antes da gente ler esse texto aí, meus irmãos, se eu me demorar um pouco aqui nesse começo, amanhã a gente alcança aí o que temos que alcançar, tá certo? Deixa eu tentar... Gilberto bagunçou meus livros, Gilberto. Deixa eu separar aqui algumas coisas. Os pastores que gostam de estudar, tá certo?
infelizmente nos nossos dias não são mais todos. Aqui vocês estão fritos porque são 2 pastores e os 2 gostam de estudar, para a glória de Deus. Eu peguei lá, entrei na minha biblioteca lá ligeirinho e deixei para fazer isso na saída, porque a gente vai lidar com os nossos livros e a gente fica... Será que não cabe no carro tudo aqui não? Mas eu entrei com o objetivo de sair só com 3 livros de lá. Falei, não vou sair com mais do que 3 para falar para os irmãos. Mas a gente vai lembrando de algumas leituras, irmãos. Como temos muitos jovens aqui, tá certo? Eu trouxe alguns, deixei lá uma parte dos livros de Cosmovisão e trouxe alguns que são essenciais. Daqui até o próximo congresso, o congresso é anual, Gilberto? Cadê Gilberto? É anual. Daqui para lá vocês terão tempo de ler 3 vezes isso aqui, tá certo? Então, alguns livros são muito importantes para a gente poder entender adequadamente, tá? Estamos aqui num trabalho onde outros irmãos precisam também ser edificados, então vou tentar fazer com que todos possam crescer juntos aqui em Cristo, mas sobretudo para vocês mais jovens aí que tem mais tempo, tá certo? Que os irmãos mais maduros, alguns livros são essenciais. Esse livro aqui é um dos livros que apresenta a cosmovisão aqui no Brasil, tá certo? Aportuguesadamente, Nancy Pierce, tá certo? É um livro muito importante, Verdade Absoluta, libertando o cristianismo do seu cativeiro cultural. Esse livro é fantástico, irmãos. Esse livro me ajudou bastante na minha tese, na minha monografia, há vários anos atrás no seminário, tá bom? Nós temos também um outro livro, irmãos, já da nossa editora, da editora Cultura Cristã. Deixa eu pegar logo esses aqui, para falar a vocês jovens, e esse aqui. Quem aqui está na fase universitária? Quem aqui está na academia? Ninguém está na universidade, não? Tem? Aonde? Tem a turma ali, desculpa aí, gente. Tem 3 livros que vacinam a gente para ir lá para aquela loucura lá, tá certo? De Todo o Teu Entendimento, o Gene Edward Waite, ele escreveu esse livro e ele escreveu assim, deveria ter começado a escrever esse livro assim que eu entrei na academia, mas ele foi usado por Deus para falar aos nossos irmãos universitários, tá certo? Como a gente deve estar dentro da universidade, lá para a glória de Deus, aprendendo também com o incrédulo, tá certo? Nós temos aqui o Crente no Mundo de Deus, muito bom, do Cornelius Plantinga, muito bom esse livro, e o Cristão e a Cultura, do Michael Horton. Desses 3 aqui, se você ler aqui pelo menos o Michael Horton, já está valendo, tá certo? Vai mostrar aqui como é que a gente lida com arte, ciência, cultura, tá certo? De uma maneira que glorifique a Deus. Um outro livro que se tornou uma febre no Brasil nos últimos, 8 anos, 6, 8 anos, esse livro aqui do James Sire, ou James Sire, né, como muitas vezes é falado, Universo ao Lado, que ele vai apresentar algumas cosmovisões. Esse livro, ele sempre vai ser pedido quando o assunto for esse, mas eu me atrevo a dizer para vocês que a leitura dele pode ser secundária, porque você, entendendo a estrutura de cosmovisão, aqui o que ele vai fazer é apresentar o teísmo, que é a visão de mundo que todos os cristãos têm, mas amanhã nós veremos que não existe uma só cosmovisão cristã, tá certo? Não existe uma só cosmovisão cristã. Então, a gente vai falar disso amanhã. Esse aqui eu vou deixar para falar depois. Os Guinness, que é um dos discípulos de Schaeffer, Nancy Pierce também é uma discípula de Francis Schaeffer, vários deles aqui. Meus irmãos, um outro livro aqui que nós precisamos ler, é esse aqui, Calvinismo, da Abraham Kuyper, tá certo? O pastor Kuyper foi um ministro presbiteriano lá da Holanda, vocês conhecem já um pouquinho da história aí, né? E com a visão calvinista,
ele fez reformas profundas lá na Holanda. A Holanda, que por sinal é a primeira república do mundo, por causa da presença reformada que veio lá da Escócia, a influência lá dos escoceses e ingleses lá na Holanda. A Holanda se tornou a primeira república do mundo. Kuyper, no começo do século XX, ele aplicou em toda a área pública da Holanda os nossos princípios calvinistas, tá certo? Muito bom esse livro, tá certo? É uma leitura que não pode deixar de ser feita. Deixa ele até aqui. Outro livro aqui importante, meus irmãos, O Deus que se Revela, e eu estou procurando aqui, achei, do próprio Francis Schaeffer, onde ele vai falar dessa estrutura e dar resposta para essa estrutura, e os conceitos também que eu estou trabalhando aqui na palestra hoje e amanhã, vem também do Albert Wolters, tá certo? A Criação Restaurada. É muito pouco falado desse livro, se fala pouco desse livro, mas provavelmente seja o livro que eu mais fui edificado, mais aprendi sobre cosmovisão, dentre todos aqui, para compreender o que é uma cosmovisão cristã, foi esse aqui. Bom, esses 3 livros aqui, quatro, também do Schaeffer, Como Viveremos. Você não vai entender sua cultura ocidental de uma maneira cristã adequadamente sem conhecer o que o pastor Schaeffer escreveu aqui pra gente, tá bom? Então, esses 4 livros aqui, se você ler, tá bom? Você vai ter uma base fabulosa de cosmovisão cristã. Primeiro esse, A Criação Restaurada, O Deus que se Revela, Calvinismo e Como Viveremos. Você também pode começar aqui Como Viveremos e depois vir para cá, tá certo? Para aprender sobre isso, ok? Tem outros livros aqui. Esses aqui ninguém conhece, né? Então, eu falo deles amanhã. Deixa eu só apresentar mais 2 aqui para vocês. Meus irmãos, tentar compreender mais rigorosamente aí jovens, principalmente os acadêmicos, tentar compreender rigorosamente, deixar a mente treinada para perceber como é o mundo de hoje. Esses 2 livros aqui vão ajudar a gente muito, tá bom? Pós-modernismo, do Stanley Grenz, um guia para entender a filosofia de nosso tempo, que na verdade é um mix de algumas filosofias, tá certo? Por exemplo, aqui no interior da Bahia, tem muitas faculdades à distância se instalando nas cidades. E qual é o curso que mais se vende? É pedagogia, né? Curso de pedagogia. É um desastre. Tá certo, meus irmãos? A grade de pedagogia, ela é anticristã ao máximo, tá bom? A ideia é que você vai ser doutrinado rigorosamente ali nos conceitos ateístas, dentro dos teóricos da pedagogia moderna, que eu esqueci o nome aqui agora, certo? Me ajudem aí. Vygotsky. O construtivismo. Quem é lá? O Piaget. O biólogo, né? Ele não era pedagogo. O biólogo Jean Piaget. Qual foi o laboratório dele? Os meninos dele em casa. Terrível, irmãos. Terrível. Eu tenho visto e às vezes lido com gente que estudou isso, está levando isso muito a sério, ao ponto de... Outro dia minha esposa foi surpreendida, ela não se sentiu à vontade, outro dia de baiano, tá? Já faz alguns poucos anos, ela não se sentiu à vontade para cantar certas coisas que uma determinada igreja onde estávamos ali uns dias estava cantando. Como diz os meninos aí, modinha, né? E a esposa daquele pastor e a turminha ali, um presbítero inclusive, repreendeu minha esposa, até fez um juízo temerário, né? Você não pode condenar a gente
tá certo? Porque você lê um texto da Bíblia, ele tem um significado para você. A gente lê e tem outro significado para a gente. Bacana. E amanhã eu vou falar daquilo que é peso pesado, rapidinho na abertura, eu espero lembrar. São esses 2 livros aqui, tá certo? Mas isso aqui é só para quem realmente vai ter tempo, quer mergulhar naqueles assuntos lá. Sem esse aqui, a gente não caminha muito. Esses 2 livros aqui, Modernidade Líquida, Zygmunt Bauman, que foi um grande sociólogo, morreu ano passado. Infelizmente, fez falta. Os princípios desse camarada são princípios cristãos. E Calvino disse que é pecado a gente não lançar a mão do conhecimento que Deus nos dá mesmo através dos incrédulos. Né? Como diriam os pais da igreja, vamos saquear o Egito, tá bom? E no crepúsculo do pensamento ocidental, certo? Facinho de ler. Depois de ler quase tudo isso aqui, eu fiquei 4 meses tentando começar a ler o livro, tá certo? Mas depois que você pega aqui, depois você engrena aqui, você vai longe. A gente vai ter tempo depois, quem quiser me procurar para a gente conversar um pouco sobre esses livros, tá certo? A gente vai ter tempo para isso. Só trouxe aqui, irmãos, para que haja um estímulo, principalmente para os mais novos aí, ler coisa boa, tá certo? Procure seus pastores. Se eles não puderem te dar uma indicação rápida naquele momento, ele saberá onde buscar uma indicação boa de literatura saudável, que compensa. O tempo hoje está muito curto para tanta coisa, você tem que escolher muito bem escolhido o que é que você vai ler, o que é que você vai parar para assistir, tá certo? Usando adequadamente o tempo. Vamos voltar aqui na nossa palestra. Atos 17, 22, 31. Paulo lá no Areópago. Eu sempre estou acompanhado da NVI, irmãos. Eu não sei o que é que os meninos têm ensinado aqui, falado, se já falou alguma coisa dessa Bíblia, nem sei na verdade o que é que eles pensam dessa versão. Lá na nossa igreja já vamos completar 3 anos que estamos falando dessa Bíblia aqui, da NVI, Nova Versão Internacional, porque no futuro agora já bem próximo, nós mudaremos dessa versão que nós temos, tá certo? Revista atualizada, para usarmos comumente, o uso que fazemos dessa aqui. Lá na igreja, as exposições, as leituras são feitas em ambas, tá certo? Já ajuda bastante lermos aqui na NVI. Eu vou dispensar a leitura dela, talvez amanhã a gente use na exposição. Atos 17 aí, os versos 22 a 31. Vejam bem. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, a praça lá dos filósofos, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De uma só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns de vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata, à pedra, trabalhos pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam,
porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Esse texto é fascinante. Paulo está aqui usando justamente, né, aquilo que ele crê e confessa. E ele parte aqui de um ponto bastante interessante. Ele se levanta, toma a ocasião, oportunidade entre os homens, e ele faz uma observação notável, para aí ele julgar a visão de mundo daquelas pessoas, para apresentar a sua. E vejam que tudo isso está sendo construído aqui para a glória de Deus, culmina na pregação genuína do Evangelho, até o ponto em que a antítese é apresentada. A maioria daqueles homens não suportavam a ideia absurda de alguém ressuscitando. Eram gregos e filósofos. E daí, pastor, qual o problema? Os desenhos que nós temos, algumas gravuras, alguma pouca coisa que tenta mostrar filósofos do passado, mostrar homens descuidados na aparência. Na verdade, eles eram sujos, fediam. O próprio Sócrates, né? Pior do que os adolescentes. Brincadeira, meninos. E a ideia é que essa vida que nós temos é uma vida desprezível. Para um filósofo, era um assinte viver do modo que um ser humano vive. Porque o ser humano precisa comer regularmente, beber água e excreta, como os animais também. Eles achavam isso uma humilhação, porque eles eram muito inteligentes, muito sabidos. E eles tinham o desejo realmente de deixar essa vida. O suicídio, a morte de Sócrates foi algo voluntário, ninguém obrigou ele a beber o cálice de cicuta. Ali ele achou que foi o apogeu da vida dele, bebeu numa boa ali, né, para poder morrer. E aí a ideia de alguém de um pensador, de um filósofo, que até que enfim deixou esse modo de vida pequeno, igualado ao dos animais, morrer e depois voltar de lá para essa condição de novo, isso aqui era detestável, essa ideia era detestável para eles. Então, olha, alguns até chegaram a tampar os ouvidos quando Paulo falou do fundamento da nossa fé, a ressurreição de Cristo. Vamos para frente aqui um pouquinho, irmãos. Seres humanos, volta aí, filho. Seres humanos são muito religiosos e o quê? Em todos os aspectos, muito religiosos em tudo. É o que Paulo está falando aqui, verso 22, vejam aí. Em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Numa versão mais melhorada aqui, em todos os aspectos, vocês, os seres humanos, os indivíduos, as pessoas, são muito religiosos. Vai para frente aí agora. Todo homem acredita em algo maior que ele. E é isso que lá na estrutura a gente está chamando de realidade fundamental. É possível existir alguém que não acredite que existe algo maior que ele mesmo? Não é possível que haja esse alguém. Os ateus, pastor, dependendo da direção que ele tem, ele vai acreditar em algo maior. O universo, vocês lembram lá do Carl Sagan, né? Como é o nome da série lá? Cosmos, né? Fui longe agora, né? E é interessante a abertura principal de Cosmos, porque é um plágio bíblico, né? No princípio era a matéria, era o universo, que ele declara.
E aí ele fala da eternidade da matéria naquela abertura. Aí tem aquele fundo musical, né, cativante ali de Cosmos. Vocês não sabem o que eu estou falando, não? A série Cosmos? Sabe não? Procura lá na internet, tá certo? Os mais jovens procuram e mostra aí para os mais velhos depois. Aí um cientista lá ateu, ele vai falar de como tudo surgiu e tal. É interessante que ele vai começar a pegar perfeições de Deus e aplicar sobre aquilo. Ele vai falar da eternidade da matéria, ele vai falar... Enfim, todo ser humano acredita que existe algo maior que ele. Alguns outros acreditam até que é misterioso esse algo que existe, tá certo? Mas o fato é que todo homem, todo ser humano acredita em algo que é maior do que ele. O que estamos chamando aqui de a realidade fundamental para essa pessoa, tá certo? Aquilo que é antes de tudo. Aquilo que, ainda que tudo aqui deixe de existir, essa realidade fundamental sempre existirá, tá certo? Vai mais para frente aí. Todo homem busca viver as regras da sua crença, é a sua ética, né? Sua crença em quê? Nessa realidade fundamental. Se eu creio que há algo que é maior que eu, que está além de mim, logicamente que eu vou começar a operar, a viver, tentando me adequar à existência dessa realidade, tá certo? Seja a condução moral desse indivíduo, seja a sua ética boa ou má, tá certo? Volta à tela anterior, vem à tela anterior. A realidade fundamental, ela pode ser sobrenatural ou natural, tá certo? Falamos no instante da matéria, que é natural. Nós falaríamos de Deus, tá certo? Sobrenatural. Pode avançar. A ética boa ou má, e pode ir mais uma. Todo homem precisa conhecer a realidade fundamental em que acredita e precisa conhecer também sobre como proceder de acordo com ela, essa realidade fundamental, tá certo? Ou seja, todos carecem de uma fonte de conhecimento acerca do que ele crê e de como ele deve viver. A gente sempre vai, Paulo diz aqui, ainda que tateando, vocês procuram, tá certo? Se bem que Deus não está longe de nós. Mas porque a ideia do tateando está no escuro. Os olhos são as mãos, é onde apalpa, tenta andar, tenta caminhar, tenta se achar. Meus queridos, quando a gente não encontra na nossa direção de vida respostas para essas coisas, aí a gente chega na linha do desespero da nossa existência. Isso desespera as pessoas. Exemplo comum a todos nós. Eu tenho quase certeza que todo mundo aqui já foi num funeral, né? Acho que já. A gente sabe a experiência de estar ali, passando por aquele momento e observando aqueles que estão passando mais de perto ainda aquele momento. E aí? O que é que acontece agora? A morte é tão antinatural. Como é que a gente aprendeu lá na escola? Faz parte do ciclo da vida. É natural, viu, menino? É comum. A gente nasce, qual é o outro passo lá? Cresce, reproduz, envelhece e morre. Natural. Natural coisa nenhuma, a gente não foi feito para morrer, não. É antinatural morrer. Por isso que tem o que tem, acontece o que acontece. Tá certo? É antinatural. Não está no padrão criacional a morte. Isso choca, isso pasma. Tá certo? E aí, se a cosmovisão da esposa ali do falecido, né? O viúvo ali, os meninos, nós, dependendo da visão geral que temos de todas as coisas, a cosmovisão, que depende das crenças e da confissão de nossa fé,
Como é que percebemos o mundo e o interpretamos? Se não for uma visão de mundo adequada, a gente vai desesperar, né? Já viu funeral de crente, assim, uma família crente, convida, é muito bacana, é muito legal, tá certo? Não tem desespero, né? A gente vai cantar hino, né? A gente vai lembrar lá que o falecido gostava do hino não sei quanto, lá do Inari, aquela coisa ali. A gente está ali abatido, a gente está muito triste. Mas quando você entra no funeral do incrédulo, de longe a gente já sabe onde é a casa, você não precisa do endereço, né? Que é aquele espetáculo todo. Aquela dor que não se contém, ela é traduzida no desespero. Você está diante do desespero ali. As pessoas estão totalmente desorientadas ali, perdidas. Não sabe de onde veio, o que fez aqui, nem para onde foi. Não desespera? É claro, é. Pois bem, então, todos somos carecidos de uma fonte de conhecimento, irmãos, acerca da realidade fundamental em que acreditamos e da forma como devemos viver. Alguma coisa, se existe algo maior do que eu, e existe, esse algo é quem vai dar os parâmetros do meu modo de existência, porque é maior do que eu. Tá certo? Deixa eu fazer uma pergunta que é recorrente nas minhas pregações, nos estudos. Tá dando para os irmãos compreender? Eu estou me esforçando aqui, irmãos, para fugir de academicismo, porque nós temos muitos irmãos aqui nos ouvindo, tá certo? Então, eu peço a paciência e a tolerância daqueles que têm uma mente mais treinada, tá certo? Para que a gente possa atender a todos aqui. Essa fonte de conhecimento, ela pode ser tanto verdadeira como pode ser uma fonte falsa, tá certo? Pode ir para frente. O que é cosmovisão? É o processo que ocorre no coração de cada pessoa. Você está vendo ali, coração é interior, o homem completo, tá certo? Meus irmãos, vocês estão aqui me vendo, você conhece o pastor? Conheço, pregou ontem à noite lá, deu uma palestra, mas não é um branco alto, né? Amarelo, como diz minha esposa é negra, ela me chama de amarelo, né? Não, você não me conhece, você não sabe o quanto eu sou ruim, você não conhece meus pecados, você não sabe meus defeitos, minhas virtudes, se é que eu tenho alguma. Você não sabe, você não me conhece por dentro, né? Estou com 43 anos, eu e Cris estamos casados há 22 anos, a gente está se conhecendo, né? A gente está se conhecendo. Porque o coração, quando a Bíblia fala do coração do homem, dever de casa aí, se vocês pensaram que ia fugir, esqueçam, tá bom? A moçada aí, de hoje para amanhã, chega no livro de Provérbios e grifem todos os versos que está lá falando de coração, sobre o coração do homem, tá certo? Vocês vão ficar assustados, espantados com o que vocês vão encontrar lá em Provérbios, só falando sobre o coração, porque está se falando do quê? Está se falando da pessoa completa no seu interior. O máximo que o homem vê é o exterior, mas Deus nos conhece por dentro. Há uma estrutura interna em cada um de nós, meus irmãos queridos, que só Deus conhece, tá certo? Você olha assim uma casa bacana aqui em Pirá, que casa linda e tal, né? 3 andares, olha que bacana, aquela laje ali deve ter um peso, ela é maciça e tal. Eu queria ter uma casa dessa, queria estar abrigado debaixo de uma casa dessa com minha família. Mas por quanto tempo essa casa vai ficar em pé? Depende do quê? Da sua
fundação. E aí, se aquela casa não tem uma fundação adequada para sustentar aquilo tudo lá? Hein? Essa estampa nossa aqui é só uma pontinha do que somos, viu, irmãos? Tá certo? A gente consegue ser totalmente grosseiro e desprezível, meio-dia sentado com a família na mesa em casa, e no jantar da noite com desconhecidos e amigos, nos tornarmos a pessoa mais terna, mais afagável e mais desejável de se ter um jantar com ela. Esses somos nós. Não se iluda. Há uma estrutura completinha dentro de nós e só Deus conhece. E a Bíblia chama isso de coração do homem. Paulo tem uma oração, são duas orações na carta, duas orações de Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 1 e no 3. Aquela oração de Paulo no capítulo 1, ela é fabulosa. Paulo acabou de dizer nos versos 13 e 14 do capítulo 1 sobre as bênçãos de Deus em Cristo para a nossa vida, e começa lá no verso 3. A respeito do Deus Pai, nós somos eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Tem ex-presbiterianos aí fora que fazem, menino, volte para a igreja. Não, eu sou eleito, está tudo tranquilo. Não, você foi eleito para uma vida santa e irrepreensível. Não confunde as coisas. Aí sim, predestinados por esse Pai para a adoção de filhos, para a glória de Deus. Está lá no verso 6, que é para a glória de Deus. Do 7 ao 12, a obra do Filho, né, nos contempla totalmente na redenção e na remissão dos pecados pelo sangue. A obra do Espírito foi infundir a fé. Uma vez que ouvistes e crestes, o Espírito Santo infundiu fé salvadora no coração e selou nossa vida para o resgate final. Pois bem, Paulo está assumindo a partir dali que os irmãos, embora ele está escrevendo uma carta na esperança de que haja um reavivamento espiritual naquela igreja, Paulo, que acaba de assumir que os irmãos efésios têm o Espírito Santo, ele começa a orar para que Deus dê espírito, abra os olhos do vosso coração, para que haja compreensão, né? Para que vocês recebam o espírito da revelação. Tem ou não tem o espírito? Tem. Paulo está orando para que os irmãos se aprofundem mais na sua fé genuína em Cristo, seu conhecimento sobre Deus, sua relação pessoal com Deus. A gente vê isso amanhã em aliança, que é como a gente fecha aqui o trabalho da gente, tá bom? Abre aí, gente, rapidinho, Provérbios 4, 20 a 27. Olha só que texto maravilhoso. Provérbios 4, versos 20 e 27 diz assim, ó: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem o que, irmãos? As fontes da vida. Desvia de ti a falsidade. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direto e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. De tudo que a gente deve guardar, guarde sua integridade interior, o novo homem que é segundo Deus, diz Paulo aos Efésios. Pode ir para frente aí. O que é cosmovisão?
é a nossa maneira de perceber e de interpretar todas as coisas. A maneira de perceber depende do que é que você crê lá dentro de você, depende de suas crenças, para você interpretar um fato, tá certo? Tem gente que chega ao ponto de acreditar, talvez você já tenha conhecido algum crente assim, reducionista, a torneira pingou a noite toda, não deixou ele dormir, e aí ele acha que a torneira está endemoniada. Eu já conheci gente assim, viu? Então vejam que é uma visão bem primitiva das coisas, né? Um animismo isso, sei lá. Mas tem quem possa acreditar nesse tipo de coisa, irmãos. Tá certo? Tem sim. Tem gente que vê símbolos em todo canto sem não existir. Depende da orientação que está no seu coração. Depende da orientação que está no seu coração, ué. A gente pode ter aqui na igreja, eu não sei atualmente, mas eu posso acreditar firmemente que aqui no passado até recente, quem sabe até atualmente ainda, tem gente aqui que se esforça para amar Deus, amar Cristo, servir a Cristo, tenta ter somente Cristo no coração. Mas acredito, que ali na roça dele já deu lobisomem ao tempo. Afinal de contas, quem foi que falou dessa história verídica? Seus pais, que ouviram de seus avós. Você vai duvidar, menino? Seu pai, de seu avô? Respeite seu pai que já morreu e tal, aquela coisa, né? Aquela repreensão. Mas seu pai e seu avô, com seus entendimentos de vida, se constitui numa fonte de conhecimento sólido. Temos que ver. Isso é uma base subjetiva de conhecimento. Ou então aquela resposta que surge muito comumente e muito fácil, né? A gente vê isso muito em construção civil. Outro dia, alguns anos atrás, a gente estava numa construção, não tinha dinheiro para um certo madeiramento de um telhado. Eu sugeri a gente evitar o prego-ripal, evitarmos as ripas, diminuirmos as peças, as linhas, não sei como é que vocês chamam aqui. Se invertesse a ordem da peça, de 3 a gente usaria uma, e os barrotes que já vão naquela bitola lá, naquela distância, só funcionariam ao contrário, para a telha vir descansar diretamente em cima do barrote. Aí seria rápida a mão de obra, menos material. Alguns homens acho que entenderam o que eu falei, né? As mulheres são mais capazes de entender outras coisas, então elas nem se preocupam com isso, estão pensando lá longe, tá certo? Bom, mas a resposta de um homem experiente foi assim: não pode. Mas moço, não pode porque está aqui desenhado, calculado, é só chegar. Não pode. Sim, então diga porque não se faz assim. E por que não está se fazendo assim? Porque sempre foi feito de outro jeito. Vamos para frente. Então, cosmovisão é o que cremos, nossa maneira de perceber, e o que confessamos, a maneira de interpretarmos as coisas. Já tem gente aí bem cansado, né? Mais até do que eu. Já vou terminar, irmãos. Vai mais para frente um pouco, senão fica muita coisa para a gente falar amanhã. Qual a sua cosmovisão? Tá certo? Vimos aqui rapidamente, meus irmãos, que cosmovisão é uma visão geral de todas as coisas que todas as pessoas têm. Tá certo? Não existe ninguém que seja nulo. Alguém tem alguma opinião. Mesmo aquela dona Mariazinha toda envergonhada lá, lembra aquela dona Maria? Você fala com ela, ela ri, esconde o rostinho assim de você na hora que está conversando. Você deve conhecer alguém assim ou não? Só eu conheço? Vocês devem conhecer também, né? Aquela pessoa toda envergonhadinha, já recebe a gente só com a bandinha do rosto assim, né? Na porta. A gente brinca, ela toda simples, toda acanhadinha.
pelo fato de você insistir que ela fale alguma coisa, que ela dê alguma opinião sobre algo e ainda assim ela não vai dar essa opinião, não significa que ela não tenha. Ela só tem vergonha de dizer. Porque ela crê em alguma coisa e porque ela é totalmente capaz de, dentro do que ela conhece, do que ela acredita, emitir algum valor, algum juízo sobre aquilo. Está dando para os irmãos entenderem? Todos cremos e interpretamos as coisas, tá certo? Sobre algo, tá bom? Então, cosmovisões possuem categorias. A realidade fundamental, como viveremos e como devemos viver e qual é a base do nosso conhecimento, atende isso aqui, nessas categorias de cosmovisões, tá certo? Origem, existência e destino. Estas são as três grandes preocupações da gente. Seja dos filósofos, pensando seu sistema de vida rigoroso, o existencialista, ele está lidando com isso aqui, origem, existência, destino. Qualquer escola filosófica que a gente pegue, ou subescolas dessas escolas maiores, ou mesmo as pessoas simples como eu e você. E aquela pessoa lá, nosso vizinho de cerca na propriedade lá, seu João, lembra do seu João? Como é que os documentos dele é assinado? Assim, ó. Entendeu? Outro dia eu fui conversar com um seu João desse da vida. Porque eu e mais dois caras estudados não conseguimos dizer cubar uma terra. Dizer assim, eu levei para o meu filho, que é professor de matemática, Eliseu se bateu. Ah, meu pai, não estou achando não, já esquentou minha cabeça aqui. Por causa do desenho da terra. Tá certo? Já sei. Vamos ali. Fomos, ele fez alguns cálculos lá, que a gente não entendeu de onde ele partiu, nem onde ele chegou. E ele disse, quantas tarefas, quantas braças tem a terra? Em pouco tempo. Seu Pacheco lá do bar da praça, quem tiver lá em Vaz do Poço, o melhor café da cidade é lá, certo? Eu vou lá sempre tomar um cafezinho. Então, origem, existência e destino são estas coisas aí, a gente se bate com isso o tempo todo, querendo ou não, consciente ou inconscientemente, todo indivíduo humano, do mais elaborado ao menos, passa por aqui. Então, origem, existência e destino. De onde viemos? Por que estamos aqui? Para onde vamos? São as perguntas que a filosofia nunca respondeu. E nem vai responder. A filosofia tomou gosto, tá certo? Por tudo que ela vai apresentar ao mundo, ao saber humano, são questões. Como elaborar perguntas para as coisas. Não tem resposta. Diferente da teologia, tá certo? Que é fundamental em tudo, mas não é uma ciência da inquirição, nem do palpite também, porque o mundo caçoa de nós os crentes. Não, menina, você está doido, você é loira, você é bonita, você é estudada, você agora é crente. Isso é para Cremilda, que trabalha aqui, ó, ela mora ali no morro, né? Não estudou, não sabe falar direito. Esse negócio de ser crente, isso é para preto, pobre, favelado, para gente que não estudou, que não sabe nem por que está no Ocidente, né? Não sabe nem que dia é hoje. Se fosse estudar um pouco a história do pensamento, ia ficar surpresa. Porque o conhecimento que a gente tem hoje foi preservado pelo cristianismo. Então, enfim, a gente não tem tempo para discutir com uma pessoa assim. De onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos, são questões que todos nós vamos nos debater com elas. Vai mais uma tela aí para a gente adiantar. As cosmovisões são diversas, porque também são variadas as estruturas e direções, que a gente já falou lá atrás, vocês estão lembrados? Toda visão de mundo, seja da Cremilda, seja da Madame lá, toda visão de mundo que cada um tem é composta por uma estrutura e por uma direção, um direcionamento, tá bom? Pois bem, então,
Entretanto, são variadas as formas de visão de mundo, porque também são variadas as estruturas e as direções, tá bom? Que as pessoas têm e usam na tentativa de perceber e de interpretar todas as coisas pertinentes à existência da gente, tá bom? Então, ou seja, todo mundo vai lidar com estas três coisas de origem, existência e destinos. Isso é básico em qualquer ser humano, seja quem for ele, tá bom? Vai mais uma tela aí para eu ver onde é que fica. Vamos terminar só com esse desenhozinho aqui, que está exemplificando ou tentando exemplificar o que foi dito antes aí. Crenças fundamentais. No meio aí nós temos o teísmo. Amanhã eu falo um pouquinho rapidamente sobre ele, tá certo? Teísmo. Nós temos aí setas apontando para outros sistemas, macrosistemas, grandes sistemas de visão de mundo, que dominou tudo, tá certo? Na história do homem. Lá em cima, por exemplo, o deísmo. Embaixo, o panteísmo. O deísmo, deixa eu ver quem é mais próximo de você e que é deísta aqui. O Testemunho de Jeová. Ele, de certa forma, ele é um deísta. Porque ele vai reduzir uma explicação muito importante para você na hora que ele está tentando te ganhar lá para ele, tá certo? Ele vai falar assim: rapaz, você sabe por que tudo vai de mal a pior? Porque Deus criou tudo, mas deu no pé, é totalmente ausente aqui, né? Você quer ver um filme muito bacana aí? Eu quero acreditar que alguém aqui assistiu sei lá, Star Wars. Quem assistiu aqui? Quem é fã da série aqui? É totalmente impessoal aquilo ali, não é? Sem contar, eu não incluí ali, mas tem uma outra grande visão de mundo lá, que é o dualismo. É colocado ali o bem e o mal em pé de igualdade para abrigar. Gente, que absurdo! Como é que a gente bota qualquer coisa em pé de igualdade com o bem, se o bem é o próprio Deus? Né? Então, eu não coloquei ali o dualismo, mas entra também nessa linha lá. Mas tem um deísmo aí que existe Deus, e essa ideia de um Deus que não é presente, ela degenera para o impessoalismo, ou avança, ou ela regride para o impessoalismo, ou ela avança lá para o naturalismo. Outra grande deturpação do teísmo, não agora o deísmo lá em cima, mas o panteísmo, uma presença excessiva daquilo que é reputado por alguém, pelo panteísta, como sendo Deus. Deus é tudo, porque ele está presente em tudo. Então, no deísmo, Deus está ausente de tudo aqui. No panteísmo, Deus só está presente em demasia aqui. É por isso que você vê gente lá, o cara estudou, o cara, né, foi lá para os Estados Unidos, fez um pós-doutorado, depois ele voltou e foi para o Ibirapuera com a família de domingo passear para abraçar a árvore. Os mais jovens aqui, a gente tem aprendido coisas boas também na nossa geração, tá? Essa consciência ambiental, principalmente nós, os mais velhos, temos aprendido com os filhos e os netos um pouco mais de cuidado com as coisas, porque naquele tempo não precisava ter tanto cuidado assim, era tudo em fartura, em abundância, ninguém se preocupava em cuidar de nada. Mas hoje acabou, já era. E é por isso que a gente vê às vezes um senhor de 70, 80 anos, que foi um sucesso lá na sua fazenda, era um modelo aqui na região, mas o cara chegou a 70, 80 anos, nos dias de hoje, com a escassez de todo o recurso natural, hoje se matou, porque ele não sabe mais ter aquela competência que ele teve no passado. Ele não se cuidou do que ele destruiu.
Sem querer, irmãos, involuntariamente, tá certo? Não foi porque a gente quis. É porque o pessoal mais velho cria tanto em Deus, sabendo que se eu tirar aqui uma tarefa de mata, mesmo que seja só para botar uma cova de melancia, esse Deus é estrondosamente poderoso para fazer essa mata voltar, e é verdade, essa crença tá correta. Entretanto, a gente esqueceu de alguns detalhes de responsabilidade, a gente não olhou para o padrão da criação. Fomos colocados no jardim para cultivar, sim, mas também para o guardar, preservar. Está dando para os irmãos entenderem? Então, hoje, a moçada comete um erro com os avós. Tudo bem, gente, é verdade. Se você sabe, pode pegar uma cascavel com segurança e levar para bem longe, se bem que hoje não tem onde soltar, não tem mais área comum, né? Todo canto tem um dono. Mas assim, no último momento, não sabendo o que é que se faz com a cascavel, o que é que voinho fez ontem, de noite, com a pobre da cascavel? Aí você olha assim, meu avô é um predador da natureza. Não, gente, pera lá, né? Calma. É que seu avô e você, todo mundo estava dentro de casa, para onde a cobra ia entrar, cheia de peçonha, cheia de veneno, você tem muito mais valor para Deus do que a cobra. Você não pode sair caçando todas as cascavéis, deixa algumas lá, senão vai sobrar rato. É a comida dela, sobrar. É bom que sobre, né? Mas vai sobrar cururu demais. Cururu também é bom, come um monte de inseto. Olha a visão que a gente tem do cururu. A gente quer sentar o pau no cururu. Coitado do cururu. Por causa da nossa raiz africana, né? Baiano não suporta a cara de um cururu. Lá em casa, quando vai chegar alguém da igreja que a gente sabe que tem medo de cururu, a gente esconde um que tem lá. Fica dentro das minhas plantas lá, né? Eu cavo, pego ele ligeiro aqui, o Eliseu, a gente cava e enterra ele, deixa lá para a pessoa não se assustar, que ele passeia em volta da casa, procurando inseto para comer. A gente sempre cria cururu em casa, sempre criou, né? Aí a gente vê pouco escorpião em casa, barbeiro, essas coisas, não tem, porque ele sai comendo tudo. Pois bem, irmãos, aí nas laterais eu coloquei dois outros grandes sistemas. Do lado de cá do teísmo, eu coloquei aí o politeísmo, a ideia de vários deuses ao mesmo tempo, tá certo? Do outro lado nós temos lá o ateísmo, que não é exatamente a crença da não existência de Deus, tá, irmãos? Isso aí é pano para uma outra manga em outro dia. Na verdade, o ateu, ele rejeita Deus. Mas talvez, meu irmão e minha irmã, quando estamos num momento de vida em que a gente descuida da glória de Cristo em nós, também praticamos uma forma de ateísmo mais cruel. É aquele ateísmo mais prático, mais consistente das nossas vidas, que é quando a gente passa aquela fase, aquele momento de termos dificuldade de nos dobrarmos diante de Deus em oração, aquela dificuldade de lermos a Santa Escritura, sua lei, aquela impaciência em ouvirmos a exposição da palavra do Senhor, aquela quebra tão comum. Eu nunca vi um ramo do protestantismo falar mais tanto e falar bem da lei do Senhor e quebrar tanto. Nós presbiterianos, nos nossos tempos atuais, quebramos muito mais o quarto mandamento do que os pentecostais, que não falta lá o trabalho, do que outros, do que os arminianos.
Isso é um ateísmo, meus irmãos, voraz de nossa parte. Não darmos a Deus a glória devida ao seu nome nas nossas vidas. E esse comportamento desagrada a Deus, porque Ele não nos criou para isso, Ele nos criou para a sua glória. Ele nos criou para termos crenças corretas, biblicamente orientadas, para termos também uma confissão de uma fé genuína, que honre o seu nome, que traga com a nossa presença mudança na escola, na faculdade, no trabalho, na propriedade, na vizinhança, que promova a glória do Senhor no ambiente da nossa igreja. Nós somos feitos para isso, para adorar a Deus e para glorificarmos o seu nome, para amarmos a Deus e desfrutar dele para sempre nas nossas vidas. É assim que nós devemos ter, é nesse lugar que devemos ter a nossa visão de mundo correta, dando sempre ensejo à grandeza de Cristo nas nossas vidas. É necessário que diminuamos, Cristo apareça em nós. É necessário que de nós Cristo possa reluzir sua luz. É necessário que nós, como filhos amados, nos tornemos imitadores de Deus, como Paulo nos ordena por meio de Efésios. Tudo isso faz parte da nossa vida diária, que caminha de acordo com a visão que nós temos de todas as coisas, sobre todas elas. Tá certo? A Deus seja toda a glória, irmãos. Amanhã a gente continua. Eu continuarei. Os irmãos aí que cansaram um pouco mais em ouvir essas informações, eu quero estimular vocês, principalmente os mais experientes aí, que voltem, tá certo? Creio que pode ser dito mais alguma coisa, de uma forma que os irmãos também sejam edificados, e não apenas os jovens que vieram em função do nosso congresso, tá bom? Deus seja servido em abençoar cada um de vocês, irmãos, e tomar a mente de cada um de vocês cativa para Cristo.